Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Nós temos uns hábitos que são coisas naturais, mas temos hábitos que são impostos, são colocados. Nós vivemos em uma república em que acreditamos mais nos nossos políticos e esperamos que eles façam coisas que nós deveríamos cobrar. Nós esperamos dele aquilo que nós tínhamos que cobrar, colocar como regras, colocar como prioridades. A nossa Constituição, ela tem prioridades, ela tem prazo de validade para ações. Quando não são colocadas essas ações em prática, a nossa Constituição fica parada. E isso faz com que tenhamos percas grandíssimas. Nós temos essas percas, elas são dolorosas para todos nós. E temos um gigante que está dormindo. Milhares de pessoas que precisam, milhares de pessoas que estão necessitadas. E estamos assistindo uma disputa desnecessárias. Disputas essas que é mais pela cobiça do poder do que mesmo ter a necessidade de servir as pessoas. Estamos assistindo isso há anos no nosso Brasil. A nossa pátria ela tem sofrido mais, muito mais do que nós mesmos, porque bens ativos não são como cabelos que você corta e retorna, não. Uma vez você desviando esses valores, essas economias ativas do nosso país, ela não tem retorno. A natureza não vai te dar de novo uma pedra de ouro. Se você corta ou arranca essa pedra, ela vai nascer de novo. Não é como fruta. Os bens ativos não são como fruta. Então tem que sabermos como desfrutar desses bens ativos. E o Brasil tem essa riqueza incalculável. Eu falava anteriormente na privatização das estatais na época de Fernando Henrique Cardoso. Tivemos sim um investimento muito grande nas estatais, nas empresas, e muitas delas tiveram investimentos, digamos, bem generosos. E essas empresas não tiveram o ganho do martelo do José Serra, por exemplo, quando esteve como governador de São Paulo. Não teve como o Fernando Henrique, sem contar os acolhimentos, né, dos milhões que foram chegando e ninguém sabe onde foi colocado esse dinheiro. Os offshores aí por fora, milhões de dinheiro à base de corrupção, à base de desvios de vendas, sem contar os fundos de pensão. Só o Banco do Brasil tinha mais de 230 milhões e tantas pessoas que ficaram ali tomando de conta, compras de empresas, telefonia, a posse da Telenorte pela empresa dos Gereçates, a La Fonte, se não me engano, e tantos outros que tivemos o patrimônio lapidado de forma criminosa. E assistimos isso assim, como se nada tivesse acontecido. As pessoas estão ali apresentando essas pessoas para serem presidente do nosso Brasil, presidente da nossa pátria. Nós assistimos esse jogo, são 8 anos com o Fernando Henrique Cardoso, quebrou o país de ponta a ponta. Empréstimos absurdos que foram feitos ao Fundo Internacional, o FMI. O FMI ficou como praticamente um guia ou como o orientador de uma economia ao nosso Brasil. Vocês têm que cortar isso, cortar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Foi o mentor do estrago que nós sofremos esses anos, Fernando Henrique Cardoso. Entre outros governos, e ao começo a gente imaginando que iria haver uma mudança e todos nós fomos enganados. E aí estamos vendo nosso patrimônio ativo foram lapidados, fundos de pensão, bancos, tudo que você possa imaginar
Só escapou o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que na época do Henrique Cardoso foi por pouco, por pouco. A história está aí para ser contada. E a gente vê, queremos repetir isso, como eu digo, bens ativos, não dá, não retorna de novo. Uma vez eles acabando, acabou. Acabamos, vamos acabar comprando material de fora para que venhamos abastecer as indústrias. Sem contar empresas que vêm barganha, uma boca enorme, vem para ganhar subsídios. E os preços continuam e alegam que juros altos, juros altos praticados por governos, porque dão a essas grandes empresas esses descontos praticamente fora da ideia, da realidade, onde deveria investir nas empresas nacionais. Mas ninguém vê isso acontecer. O Brasil não cresce, é por causa dos nossos políticos. Aquela casa chamada Casa dos Deputados, a casa baixa do nosso Congresso Nacional, a casa baixa e a casa alta, tem trazido só dores e sofrimentos. São 513 deputados para discutir assuntos do nosso Brasil. Não é coisa que seja tão difícil. Se é coisas para se ter oposição, é simplesmente algo que possa acontecer como furto. Ah, você está roubando, então nós vamos tomar as devidas providências, nós vamos evitar que esse projeto possa ser aprovado. Mas algo que é para a nação, falando de aumento de salário, as pessoas vêm querendo aumentar mais, sabendo, sem ter um estudo aprofundado da economia, dos atos tributados ou de como são pagos os impostos. As pessoas não querem saber disso, simplesmente vão contra ou são a favor, simplesmente porque não estão do seu agrado, porque se tivesse propina, eles aceitariam. Foi isso, e é tão notório essas coisas acontecerem em nossa pátria que parece que estamos adormecidos. Foi bom para eles a gente dizer que, não falo de política porque eu não gosto de política. Foi ótimo. Hoje é evidente que nós temos outra geração, pessoas que já estão mais interessadas. Nós temos uma mídia, tivemos uma corrida muito grande em relação às informações, mas as informações que são necessárias, elas são distorcidas, porque as pessoas leem, mas não compreendem. Então antes nós não tínhamos um entendimento, não tínhamos informações. Hoje temos informações e que, de uma forma, é distorcida, as pessoas não entendem. Então estamos no mato sem cachorro. No mato sem cachorro. E temos essas condições. Ninguém quer saber o que está acontecendo nesse momento com nossas contas, com o ativo econômico, com os bens, com os commodities que estão nas mãos de pessoas estrangeiras. Então, as empresas que chegam, esses subsídios que são pagos, e os preços continuam sendo praticados. Tem pessoas que fazem até comparação dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm uma política de subsídio, mas em relação às empresas deles. As que entram lá, não. As que entram lá pagam impostos mais altos. E tem uma lógica, se for com o nome inglês, tem um imposto local. Se for com um nome que você queira manter da forma estrangeira, você paga um imposto maior. Aqui, não. Os subsídios são dados e os impostos continuam a mesma coisa. Passa a praticar imposto sobre imposto. Nos Estados Unidos, não. As pessoas nos Estados Unidos, a gasolina é $1,20. No Brasil é 5. Mas o subsídio que eles pagam lá, o subsídio que eles pagam para a produção do produto, para o consumo, tem um preço baixo, porque eles já têm um subsídio do governo e tem uma taxa desse produto. Essa taxa é para cobrir simplesmente transporte, gasto de produção, e tem o governo para dar subsídio. Praticamente o governo tratando de gasolina é mais de 20 bilhões que essas empresas, divididas entre muitas, fazem com que haja competição de preço e chega a $1,98, $1,20, dependendo do local. Aqui não. Há um subsídio, como nós tínhamos, por exemplo, na Ford, que o Brasil pagava em torno de 20 milhões. E praticava o mesmo preço, não tinha queda. A concorrência era livre.
mas não tinha preço, se fazia cartel, como nós temos nossa gasolina, tantas pessoas que ficam gritando, o governo federal é responsável pelo aumento. Não, os impostos estão zerados, o problema é a reforma tributária que são praticadas pelos estados, imposto sobre imposto, que as pessoas não querem baixar. Nenhum governador quer baixar. Por que não quer baixar? Porque eles não querem tirar a mordomia deles, não é nem do Estado, não. Porque se o governador fosse honesto, ele olharia para os contribuintes e faria de tudo para os contribuintes manter um preço para os contribuintes possam pagar e possam, pelo menos, desfrutar de outra forma, fortalecer a poupança. Porque se houver economia dos impostos e sobrar dinheiro no bolso do contribuinte, eles vão procurar fazer uma poupança. E poupança forte quer dizer o Estado vai ter dinheiro para quê? Para que possa comprar produtos, investir produtos, abrir as portas para comprar produto para facilitar uma produção, caso venha ou não tenha essa produção interna. Mas nós não estamos vendo isso por quê? Porque temos um povo que não está interessado pelo poder. Fraco, fraquíssimo. Um tentando impedir de ser roubado e o outro tentando roubar. E confunde esquerda e direita. Os incomodados que saiam e fazem seus partidos e começam a inventar nomes, centro-esquerda, direita-esquerda, centro-direita, para confundir a cabeça. Nós somos o único país do planeta que temos mais de 50 partidos. Já basta os que nós temos. Nós temos mais de 20 registrados e alguns mil aí que estão para ser registrados no TSE. Um país de vergonha não tem essa quantidade de gente. Aos dissidentes, não, vamos abrir um outro partido, vamos abrir outra quadrilha com o CNPJ. E o que acontece é que a gente aceita essas coisas. Aí vamos dividir, aí vamos tirar aquelas pessoas que representam a classe, e essa pessoa sai de onde? Das áreas divididas, fracionadas. E ao ponto que é uma coisa tão bem calculada que eles dividem as áreas, colocam seus representantes, tem pessoas que dão assistência através das verbas partidárias, e essas verbas partidárias chegam somente àquelas pessoas que têm um domínio. Aí quando tem que haver uma manifestação, paga-se R$30 com mortadela e pão e um copo de refresco e deixa as pessoas, e por muitas vezes ainda tem aqueles que desviam, faz as pessoas assinarem e não pagam. E há você de reclamar, para você ver o que vai acontecer. E isso a gente tem assistido. Nós temos que manter um outro equilíbrio. Nós temos que olhar para os nossos ativos e saber e forçar essas pessoas a cumprir as regras que estão na nossa Constituição. E a nossa Constituição é descumprida em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Nós temos um parágrafo único da nossa Constituição, da licença que eu vou ler aqui para você, é o parágrafo único da nossa Constituição, que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente nos termos dessa Constituição. O que acontece é que nós estamos vivendo um período complicado tratando-se de privatização. Lembra a Margaret Thatcher, por exemplo, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, quando ela teve que fazer levantar dinheiro para investir em perfurações de petróleo na Europa, o que ela fez? Ela não foi atrás de investidores maiores, os grandes investidores, não. Ela simplesmente pulverizou as ações da estatal petrolífera inglesa e dividiu para toda a nação. Conseguiu levantar dinheiro de uma hora para outra. Todos participaram do crescimento do petróleo, e quem queriam ter seu dinheiro vendiam suas ações ao próprio governo ou outras pessoas. O que nós fazemos aqui não é diferente. Escolhemos 100 gatos pingados, que dinheiros que vem de fora aqui já é rastreado, já é gato tirado do nosso aqui, é enviado via doleiro, volta em vídeo de investimento, compra 6 gatos pingados, vai, faz, rouba e ainda compra as empresas brasileiras, e a gente vê essas pessoas simplesmente rindo. Fulano de tal não é o candidato correto. Nós temos aí abertura política e começa a falar um monte de bobeira, um monte de coisas que a gente já está acostumado. E como nós não estamos muito interessados em relação à linguagem política,
Os discursos são praticamente os mesmos, mas têm os seus gatilhos, e a gente começa a observar que nós estamos sendo roubados novamente. É para isso que existe interesse. Nós temos que ter interesse em relação aos commodities, aos ativos. Nós temos que saber como o governo está gastando, como está investindo, quais são as infraestruturas, quais são as empresas que estão investindo no Brasil, como estão sendo pagas os impostos em relação às empresas, se está tendo um subsídio além daquilo que o Brasil pode pagar, e assim o Brasil está sendo lesado quando essas pessoas cobram imposto sobre imposto. Quer dizer, as pessoas não estão interessadas em relação a isso. Nós estamos interessados, sim, em tirar o Brasil dessa situação, e estamos interessados em impedir que outras pessoas venham roubar. Essa é a principal forma, é o principal ativo, essa é a principal forma de se pensar sobre política nesse Brasil. As demais, a gente vai amadurecendo e vai tentando tirá-los do cenário da forma democrática, não da forma violenta. É assim que vamos sobreviver para poder encontrarmos no futuro que temos um país chamado Brasil. Um abraço.